Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta, em mais um episódio aqui do Entre Nós. Eu, mais uma vez sozinho, de volta das minhas férias, eu quero contar para vocês como que eu aprendi com o clima. Bom, nessa minha viagem em família, a gente lembrou muito de um tio meu muito querido, que já se foi, e que ele me ensinou basicamente a como observar o clima. Ele morava no interior, aqui de Minas, ele trabalhava com placas, então ele não tinha nenhuma especialização nessa área, mas ele sabia muito bem como a chuva se comportava na cidade dele. Quando ela vinha de um lado, ela era mais forte. Quando ela aparecia de outro lado, ela nunca chegava na cidade. Ele tinha essas pequenas noções. E ele foi me contando no dia a dia, né? Eu observando junto com ele. E quando eu vim aqui para o meu sítio, eu apliquei, né? Na prática mesmo, tudo isso para aprender de como que funciona aqui no meu sítio o clima. Quem é já aí ouvinte mais antigo do Muda Floresta já sabe, eu já cansei de falar, de que eu moro numa área muito alta. E aí aconteceu também um fenômeno muito legal alguns dias atrás, que por eu morar numa área mais alta, um lado fica virado para o sol nascente, né? E o outro para o sol poente. Eu estou bem alinhado leste-oeste. Então, uma parte... Então, o que aconteceu? De manhãzinha cedo começou uma chuva. Então, a chuva, né, começou a se espalhar aqui pelo sítio. E uma coisa muito incrível aconteceu durante essa chuva. Como já estava de manhã e o sol já estava aparecendo, aquecendo o ambiente, a chuva veio do lado do sol poente, né, e veio em direção à serra. Mas como o outro lado, o lado do sol, já estava aquecendo, ela impediu que a chuva conseguisse passar a serra. E a chuva simplesmente estacionou em cima da gente e ficou só chovendo aqui. A gente conseguia ver para os dois lados da serra praticamente tudo limpo, mas essa nuvem se assentou aqui em cima da serra por conta dessas mudanças climáticas, não as mudanças grandes, né, mas pequenas mudanças climáticas que acontecem durante o dia, durante a noite, né? Aconteceu isso de segurar a chuva aqui em cima e permitir que ela não saísse de cima do nosso sítio. Então a gente ficou durante foram vários minutos, já chegou a quase uma hora de chuva somente em cima aqui da serra, praticamente só em cima do nosso sítio. Algumas dessas pequenas coisas que acontecem, né, mostram pra gente como que o clima, a chuva, as nuvens se comportam por aqui. E aí, né, falando mais um pouco sobre como que eu aprendi com o clima aqui, eu aprendi também que chuvas que vêm do lado do sol nascente, elas raramente conseguem chegar até o meu sítio. Eu consigo ver a chuva assim, vindo lá de longe, aquela coisa pesada, ela vem com toda a força, mas por conta da geografia daqui, né, de como a gente mora nessa montanha, nesse morro, o vento é barrado, e eu acho que, né, eu não fui estudar isso tão a fundo ainda, mas é o que me dá a noção, assim, mais ou menos. Eu acho que o próprio vento que a chuva traz, bate e sobe aqui no morro e segura a própria chuva. E aí chega a cair algumas pequenas gotas, mas assim, parece que alguém está segurando com a mão mesmo a chuva. É muito impressionante. Ela vem com toda a força, ela para e volta para trás. Então, se eu estou fazendo um trabalho, se tem alguma coisa acontecendo de chuva para esse lado, para o meu lado, né, do sol nascente, eu sei que ela jamais vai vir até me incomodar. Eu não preciso terminar meu serviço rápido, porque eu sei que a chuva não vem. Mas, em contrapartida, as chuvas que vêm lá do lado do sol poente, aí sim, essas chuvas de lá
bem mais embaladas, né? E conseguem passar por cima da gente aqui e chover bastante em cima da nossa cabeça. Então, algumas pequeninas detalhes assim, né? Alguns pequenos detalhes assim demonstram como que essa chuva e as nuvens, e aqui no meu caso até a neblina, pode influenciar e ela pode atrapalhar ou ajudar, né? Claro, o que é que eu estou querendo fazer aqui. Então, temos que ter noção um pouco desse clima, né? A gente já tem alguns episódios falando sobre como ler o clima, né? Por conta disso, porque algumas plantas a gente vai saber identificar o quanto que ela vai resistir a essa chuva, a esse vento, ou a essa falta de chuva, ou até, de novo, né, usando sempre o meu caso aqui como exemplo, à noite que desce aquela cerração mais fria, tem plantas que já também não gostam. Então, esse tipo de identificação do seu terreno, da sua área, seja lá onde for, ou do seu apartamento, né, dependendo de onde você quer plantar, você vai ter noção disso, de um pouco, né, de noção pelo menos, de como que esse clima vai afetar o seu ambiente e até, igual eu citei, né, o seu trabalho também. Então, se você tem que correr com o serviço ou se você pode continuar trabalhando, porque você não precisa ficar com medo da chuva. E aí, né, por ser alto aqui também, de novo, repetindo mais uma vez, e também, no meu caso aqui, por ser alto, quando começa a chover, temos problemas com raios, né, com relâmpagos. Inclusive, alguns dias atrás, um eucalipto meu foi atingido e foi partido ao meio. Então, isso, assim, 100 metros da minha casa. Então, é importante entender e saber desses passos do clima, de como que o clima funciona no seu ambiente também para isso. Então, evitar também acidentes ou criar barreiras de vento, barreiras de chuva e por aí vai, para que o seu plantio esteja protegido tanto do vento forte quanto da chuva forte, ou até também dos relâmpagos, né? Que isso acontece. Inclusive, eu preciso ir lá podar, porque foi bem alto que ele abriu no meio, então eu preciso de ajuda para podar ele. Mas eu acho que esses são, então, alguns relatos, né, alguns detalhes que eu aprendi aqui com o clima e estou sempre aprendendo, né, sempre entendendo de onde vem mais vento, de onde a mata protege melhor e por aí vai. Então, entender o clima é também entender o seu plantio, né? Entender onde que você está no seu território. Então, quando você entende o clima, por exemplo, que mora perto de praia, que mora na praia, inclusive, né? Sabe que tem momentos do vento indo da areia para dentro do mar, tem horas do vento voltando para a areia, e todos esses detalhes podem, né, desde, sei lá, um coisa eólico que você vai instalar na sua casa para você conseguir gerar energia, como também uma barreira de vento que pode ajudar protegendo as suas plantas desse clima maluco e de que você aprendeu de como que o clima se comporta dentro do seu território, certo? Então, aprender com o clima não é só falar de se vai chover ou não. Não é isso. Inclusive, tem uma memória muito vívida na cabeça, assim, de um Globo Rural da vida. Sim, eu era essa criança esquisita que acordava para ver Globo Rural. E de um senhorzinho contando de como que ele sabia que ia chover mais tarde, e de que ele olhava as nuvens e coisas do tipo. E, né, eu sei que tem que ter muitos anos de prática para conseguir tantos detalhes assim, é muito complicado, mas que entender essa dinâmica do clima também vai te ajudar a entender como que o seu plantio vai comportar e de como que você tem que proteger esse seu plantio, seja, né, na sacada de um prédio, seja, aqui no meu caso, num sítio, certo? Eu acho que é isso.
Estamos de volta aí das minhas pequenas férias. Vamos voltar com tudo. Preparando uma nova temporada muito boa, muito legal para vocês. E espero que vocês gostem. Até a próxima, então. E Floresta Zonada.